Existem meia dúzia aí de pastores multimilionários que apoiam o presidente da República. Teve um aí recentemente que deu uma surtada depois do resultado lá do Daniel Silveira no Supremo e atacou todo mundo e atacou inclusive o senhor. O senhor falou em fake news aí. Muitas fake news estão sendo disparadas por esses pastores multimilionários que não querem largar o osso. Eu vi uma entrevista do senhor à TVT, acho que foi com Thalita, com Juca, e alguém lhe indagou sobre os evangélicos. O senhor disse: eu quero conversar com os evangélicos, que eu quero perguntar para eles quem foi que mais tratou eles com respeito. Não é essa questão de me batizar, não, o senhor falou, questão de tratar bem. Então, qual é a estratégia do senhor para combater essa meia dúzia multimilionária da elite evangélica, são 6 ou 5 que apoiam o Bolsonaro, que vivem disparando mentiras contra Vossa Senhoria? Nós não podemos confundir o povo evangélico com alguns pastores. O povo evangélico é muito grande nesse país e não é um povo, sabe, menos inteligente que o povo de outra religião. Pelo contrário, eles são espertos, são inteligentes, sabe? Eles cuidam da família como se deve cuidar. Eu, por exemplo, sou um homem de família. Eu sou um homem de família que fui criado embaixo da saia da dona Lindu, que mantinha os seus 8 filhos, sabe, embaixo e no cabresto ali, porque é a mãe que estava preocupada em cuidar dos filhos. Assim eu criei meus filhos. Sabe? E assim eu acho que os evangélicos têm uma importância muito grande, sabe, não apenas na religião, mas também no cuidado da família. Sabe? Porque normalmente é a mulher, seja ela evangélica ou católica, que tem mais responsabilidade dentro da casa. Quando nós aprovamos o cartão do Bolsa Família para a mulher, o que eu dizia? Um cara corintiano como eu, sabe? Aí vai receber o Bolsa Família. Aí o Corinthians toma um esfrega como tomou do Palmeiras, de 3-0. Aí eu fui dormir com a cabeça quente. Eu vou dormir com a cabeça quente. Olha, se eu estou com o dinheirinho do Bolsa Família, eu passava num boteco, eu vou tomar uma para esquecer, sabe? Aí poderia até tomar 2. A mãe não faz isso. A mulher não faz isso. A mulher tem a família, sabe, como uma coisa muito poderosa. E ela abre as asas em cima dessa família, ela cuida, se for necessário, ela recupera o marido. Se o marido não quiser se recuperar, ele que vai embora, mas ela cuida com muita responsabilidade, sabe? Então eu acho que os evangélicos têm essa força extraordinária. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala, em nome de Deus, cometendo pecado todo dia. Até porque utilizar o nome de Deus em vão já é um pecado. Sabe, nós temos que conversar com o povo, o homem e a mulher evangélica. Sabe, discutir com eles o problema do Brasil, a situação, como é que eles estão vivendo. E aí eu tenho convicção de que os evangélicos nunca foram tão respeitados nesse país como no tempo que eu fui presidente da República. Nunca foram tão respeitados. Pode pegar o cara que menos gosta de mim, ele vai dizer: no tempo do Lula, o povo evangélico comia mais, ganhava mais, porque o salário mínimo era aumentado todo ano de acordo com... A gente fazia a reposição inflacionária e dava de aumento real o crescimento do PIB. É por isso que a gente aumentou o salário mínimo em quase 75%, 76% de aumento real. As pessoas sabem que elas iam no supermercado com um carrinho, elas traziam, no tempo que eu era presidente, o dobro de comida que elas trazem hoje com um carrinho com o mesmo dinheiro. Porque não é possível a falta de controle, não é possível o botijão de gás a 120, a 130, tem estado que chega a 160. Não é possível. O botijão de gás, durante todos os meus governos, nunca aumentou na Petrobras. Olha, nós temos que tratar o gás como se fosse uma coisa da cesta básica. Sabe, se o povo não tiver, se ele tiver dinheiro para comprar um quilo de feijão, não tiver dinheiro para comprar um tambor de gás, ele vai cozinhar no quê? Espiriteira? Eu tive fogão a querosene na minha casa, pegava fogo todo dia. Eu tinha minha irmã caçula, que agora já tem 70 anos, que eu vi a hora da coitadinha morrer do fogo que pegava dentro de casa. Então, a pessoa ter um botijão de gás é uma obrigação do Estado.
É um dever do Estado fazer com que a pessoa tenha o que acender o fogão para comer. Então nós temos que tratar o povo evangélico assim. Ele tem que saber que ele já foi bem melhor tratado. Ele tem que saber que o presidente atual não acredita em Deus. Ele é mentiroso até para isso. Olha os olhos dele quando ele fala em Deus. Aquilo é uma peça eleitoral. Aquilo ele tramou com alguns pastores e resolve ficar gritando, sabe? Quando, na verdade, o comportamento dele, o histórico da vida dele, a vida política dele, sabe? Até a vida militar, ele foi expulso do exército. Então, a vida dele não é condizente com um cristão, com um homem temente a Deus, com um homem que crê em Deus, não é. A história dele e da família dele é o outro lado da história. Então é isso que nós vamos tentar conversar com o povo brasileiro. E aí eu quero conversar com o católico e com o evangélico para mostrar que é possível tratá-los com mais decência, sem cometer o pecado de utilizar o nome de Deus em vão toda hora, como ele fala. E ele fica mais religioso na época da eleição. Ele fica mais religioso, ele fala mais do nome de Deus, ele dá mais dinheiro do MEC para alguns pastores. Aliás, eu não sei se vocês viram, o cara que era ministro dele foi embarcar com uma arma e foi mexer na arma, a arma disparou no aeroporto, me parece que feriu alguém. Ou seja, sabe, na verdade, nós estamos sendo governados por quem? Que tipo de gente chegou ao poder? Que tipo de pensamento essa gente tem? Que só pensa em fazer o mal, só pensa em destruir, só pensa em desmatar, só pensa em queimar, só pensa em invadir a terra dos índios com os garimpeiros. Que história que é essa?